E convido o vereador Marinho Pires para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e em seguida ouviremos o hino nacional. Bom dia a todos. Eclesiástico 4, versículo 17. Vê aonde põe teus pés quando entras no templo do Senhor. Mais vale a obediência do que o sacrifício dos insensatos, porque eles só sabem fazer o mal. Palavra do Senhor. Presidente, pela ordem. Inicialmente eu queria pedir a Vossa Excelência que determinasse a observância de 1 minuto de silêncio em razão do falecimento ocorrido há poucos dias em nossa cidade do senhor Valdir Martins da Silva, pioneiro de Caldas Novas, empresário do ramo lojista, sogro do vereador Marinho Pires desta casa, fundador do PMDB nessa cidade, posteriormente o PL, e uma pessoa que tinha uma ascensão política muito grande e, lamentavelmente, nos deixou há poucos dias. Então, só tive conhecimento da notícia há pouco e a gente pede 1 minuto de silêncio para reverenciar a memória desse grande homem. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria de reivindicar Vossa Excelência a inclusão de 2 requerimentos meus na pauta da sessão de hoje. Então vamos levantar, né? Levantar. Senhor presidente, também questão de ordem, o item 4 da pauta de minha autoria, nós colocamos o projeto, mas verificamos que já tramita na casa um projeto com o mesmo objeto de autoria do eminente vereador Cláudio Costa. Então, queria pedir a retirada desse item por repetição da matéria. Então, retiro da pauta o item 4 a pedido do autor. Questão de ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Marinho Pires. Eu queria fazer um pedido para os nobres colegas, para a gente poder antecipar as sessões, que é do dia 17 e 18, para a gente fazer a segunda e terça semana que vem. Então, eu não entendi o pedido do autor. Ele quer que a de amanhã? Não, ele quer que antecipe a sessão do dia 16 e do dia 17, não é isso? Para segunda e terça dessa semana que vem. E qual a justificativa, presidente? Só para a gente... Porque todo mundo tem compromisso, fica meio em cima. Eu creio que não dá nem tempo às matérias, né? Não, devido, a gente vai ter um feriado nesse intervalo e também a Copa do Mundo que começa, então a gente... Mas eu queria só fazer uma pergunta para me entender, para me esclarecer, para dar o meu voto. E esse prazo de 15 dias, que aí talvez a gente perderia de alguns projetos aí, que se dentro de 15 dias não se der o parecer, pode-se entrar para votação através de uma certidão. Pastor, nossa Foi sessão, isso que nós determinamos. Nossa sessão vai ser 16 e 17. Isso. Dia 17, a presidente Dilma decretou feriado nacional devido ao Jogo do Brasil. Vai ser no dia da nossa sessão. Por isso a opinião do vereador Marinho Pires para segunda e terça semana que vem. Entendi. Entendeu? Entendi. E não poderia, então, ser depois, então, da semana seguinte, porque o questionamento é agora. Nós temos até amanhã tem sessão. Depois nós voltaríamos já na segunda-feira. Poderia ser... Poderiam passar para depois, então. Poderia ser 18, 19. Aí seria um ato administrativo da presidência comunicar a sua mudança. 19 é feriado também, pastor. Não, posteriormente, a semana posterior, 23, 24, alguma coisa nesse sentido aí. Seria mais prudente. Então, questão de ordem, presidente, eu preferia que ficasse depois do dia 20, que eu não estarei aqui nesses 2 dias que o nobre colega vereador falou. Acho que seria melhor para dar tempo para tudo. Até põe depois do dia 20, então. Isso. Isso.
Joga para depois do feriado, presidente. Eu sei por que é, porque eu reclamei dele me tratar mal lá no fora. Me tratou mal, me deu patada lá no fora. Entendeu? Ele me deu coisa. Mas, falei, esse cara, como é que... O que aconteceu ali agora? Não, eu estava comentando, Cláudio, da mídia, porque eu não divulgo. Divulgar onde? Você é da mídia, onde é que vai divulgar? Vocês estão vendo acontecer e não tem como vocês falar nada, porque... Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria que a secretaria estudasse bem a data das próximas sessões, porque nós teremos jogos de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias da seleção brasileira. Em cada semana nós teremos 2 jogos da seleção, em cada 7 dias. Então a gente tem de estudar bem, para a gente também não errar. O calendário vai mudar a data e vai cair no outro jogo e vai causar Pegando aí o gancho do vereador, data vênia, com todo respeito dos sentimentos, não creio que Copa do Mundo, jogo, mereça tudo isso ao ponto de nós alterarmos até um calendário, até porque nós deveríamos era protestar e não ver a Copa. Essa é a Copa dos milhões, tirado da saúde, da dignidade do povo, e nós não temos que mudar nosso calendário por isso. Agora, já que tem que mudar, faça um estudo, depois Vossa Excelência comunica a alteração das sessões em razão do feriado nacional. Feriado nacional é respeitado. Eu não tenho o mínimo respeito por Copa do Mundo, não tenho o menor respeito por essa Copa que tira do povo o dinheiro, a dignidade. Somente isso. 24 e 25 não tem jogo do Brasil, não tem feriado e seria um dia bom. Eu acho que se os vereadores concordarem. Só porque é o seguinte, a Dilma declarou feriado. Não é dia útil, não pode ter sessão. Eu concordo, dia 24 e 25. Minha sugestão é Vossa Excelência encerra o assunto e aí vamos começar a sessão e decide depois com a secretaria a melhor data da alteração dela, pronto? Então eu vou consultar o plenário para a gente realizar a sessão no dia 24 e no dia 25. Se todos estiverem de acordo, já fica então alterado para o dia 24 e dia 25, que são dias que não tem jogo do Brasil. Então, de acordo, então nós passamos a sessão para o dia 24 e dia 25. Submeto a ata da sessão anterior em discussão. Em votação. Ata aprovada por todos os vereadores presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 021 de 2014 do Executivo Municipal. Senhor presidente, vereadores, vereadora, público presente, internautas, bom dia. Projeto de lei número 021 dispõe sobre a política de incentivo e auxílio de habitação de interesse social às famílias em situação de vulnerabilidade social no município de Caldas Novas. Senhor presidente, o projeto é bastante volumoso, então cada vereador, em seu e-mail, vai ter acesso a esse projeto de lei na íntegra. Então, vamos encaminhar uma cópia a cada vereador. Coloca o projeto para as comissões, para os pareceres. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 022 de 2014, de autoria do Executivo Municipal.
Projeto de Lei número 022 de 2014. Artigo 1º, as contratações de serviços e aquisição de bens, quando efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços no âmbito da administração pública do município de Caldas Novas, direta, autárquica e fundacional, fundos, empresas públicas e demais entidades controladas, direta ou indiretamente pelo Poder Público Municipal, observará ao disposto neste texto de lei. Artigo 2º. A ata de registro de preços durante sua vigência, desde que devidamente justificada, a vantagem poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador. Parágrafo 1º. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. Parágrafo 2º. O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. Artigo 3º. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. Parágrafo único. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 dias, observado o prazo de vigência da ata. Artigo 4º. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. Artigo 5º. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação observada a ampla defesa e o contraditório de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. Artigo 6º. É vedada aos órgãos e entidades da administração pública municipal a adesão à ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade de qualquer outro ente federativo, salvo o disposto no parágrafo único deste artigo. Parágrafo único. É facultada aos órgãos ou entidades municipais a adesão à ata de registro de preços da administração pública federal. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Passa o projeto para as comissões, para os pareceres. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Saulo Inácio. Senhor presidente, o artigo 14º, projeto de lei complementar número 005/2014, que institui o novo Código de Postura do município, ele é um pouco extenso e o regimento interno diz que nós temos que votar por matéria, por código. São muitos os códigos. Eu queria que o senhor revesse a possibilidade da gente colocar em outro dia essa matéria, pois a pauta hoje está meio extensa. E a gente vê aqui que o volume é bem grande. Vamos ter que votar item por item. Questão de ordem, presidente. Acabei de falar aqui com o jurídico me orientando aqui, que por lei ele tem que ser votado hoje. Tem que ser votado hoje? Isso. E é item por item, né? Capítulo por capítulo. Então isso aqui vai tirar aí talvez uma sugestão, senhor presidente, de rever talvez os requerimentos, se os colegas...
Mas eu É? acho que deveria. Não teria como desvendar, voltar lá. Eu tive lá ontem, conversei com ela há muito tempo, tirei tudo até fiz perguntas, Pode até colocar emenda, só que vai ficar fora do prometo. Ah, tá. Aí eu te depois. Se você quer que depois nós tenhamos uma ideia, nós dois, justificar. Não, depois você me fala. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 041 de 2014, de autoria do vereador Saulo Inácio. A Câmara Municipal aprovou e o prefeito sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Faço saber que, em conformidade com a lei orgânica do município, artigo 34, inciso 16, passa a denominar-se Valdo Machado Xavier o prédio do CREDEC, que está sendo edificado no município de Caldas Novas. Artigo 2º. Caberá ao Executivo Municipal, através de seu órgão competente, afixar placa denominativa ao nome do homenageado no ato de inauguração da referida obra pública. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Passo o projeto para as comissões, para os pareceres. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 042 de 2014, de autoria da vereadora Zelindo Sargento Arlinda. Artigo 1º. Fica instituído o atestado educacional no âmbito das escolas municipais de Caldas Novas. Artigo 2º. Esta lei visa garantir e permitir aos pais ou responsáveis que pertençam ao quadro de servidores municipais concursados, seletistas, comissionados e funções gratificadas da Prefeitura de Caldas Novas, a ausência do local de trabalho no período determinado no calendário da escola, que seu filho esteja matriculado para participar da reunião mensal, o especifica do relacionamento aluno e escola. Artigo 3º. A ausência do servidor no seu local de trabalho será no período da reunião com comprovação de atestado escolar emitido pela diretora do seu comparecimento à reunião da instituição de ensino onde seu filho estuda. Artigo 4º. Fica a cargo da Secretaria Municipal de Educação todas as informações pertinentes neste projeto de lei aos diretores das escolas municipais. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Passo o projeto para as comissões, para os pareceres. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 043 de 2014, de autoria do vereador Gilmar Engenheiro. Artigo 1º. Propõe a leitura e a reflexão de trechos da Bíblia nas escolas públicas e privadas do município de Caldas Novas, visando proporcionar conhecimento cultural, geográfico, científico e histórico dos textos bíblicos às crianças e os tornarem familiares. Artigo 2º. Nos horários de entrada de cada período escolar dos estabelecimentos oficiais de ensino da rede municipal, por força desta lei, será ministrada pelos professores em sala de aula a leitura e a reflexão de um trecho da Bíblia. Parágrafo único. O texto da Bíblia para a leitura poderá ser de escolha entre os alunos e o professor. Artigo 3º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber, no prazo máximo de 60 dias contados de sua publicação. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Passo o projeto para as comissões, para os pareceres. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 044 de 2014, de autoria do vereador Gilmar Engenheiro. Artigo 1º. As bibliotecas públicas e privadas deverão manter disponíveis em seu acervo exemplares da Bíblia Sagrada na linguagem comum e em braille. Artigo 2º. Os exemplares da Bíblia Sagrada deverão ser colocados à disposição dos usuários em local visível e de fácil acesso dentro das bibliotecas. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Passo o projeto para as comissões, para os pareceres. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 045 de 2014, de autoria do vereador Gilmar Engenheiro. Artigo 1º. As casas de diversões e estabelecimentos destinados à realização e promoção de eventos artísticos ou musicais
bem como hotéis, motéis, pensões, bares, restaurantes e estabelecimentos que permitirem a prática ou fizerem apologia, incentivo, mediação ou favorecimento da prostituição infantil e a pedofilia no município de Caldas Novas terão seus respectivos alvarás de funcionamento cassados. Artigo 2º. A cassação dos alvarás de funcionamento, nos termos estabelecidos no artigo anterior, será determinada após prévio processo administrativo, no qual será assegurado ao estabelecimento acusado o contraditório e a ampla defesa. Artigo 3º. O processo administrativo de que trata o artigo anterior será instaurado por decisão da autoridade administrativa competente, sempre que tomar ciência por qualquer via idônea do ato praticado por estabelecimento que exerça as atividades no âmbito do município de Caldas Novas. Parágrafo 1º. A autoridade administrativa compete não poderá se recusar a determinar a abertura do processo administrativo referido no artigo 2º, sob pena de responsabilização funcional, quando tiver notícia do ato praticado pelo estabelecimento por meio de requerimento escrito, endereçado ao órgão municipal competente. Parágrafo 2º. O requerimento a que se refere o parágrafo anterior poderá ser apresentado indistintamente por qualquer cidadão, independentemente de ser o requerente, a vítima ou o responsável legal pela vítima do ato praticado. Artigo 4º. Os proprietários dos estabelecimentos a que se refere o artigo 1º ficarão impedidos de atuar e constituir novas empresas nos respectivos setores de atuação por 5 anos, a contar da cassação do alvará de funcionamento. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Passa o projeto para as comissões, para os pareceres. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 051 de 2014, de autoria do vereador Marinho da Câmara. Artigo 1º. Passa a denominar-se Rua Divina Rosa da Silva Costa, atual Rua 12, localizada no setor São José. Artigo 2º. Caberá ao Executivo, através de seu órgão competente, afixar placa denominativa, bem como a sua conservação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Passo o projeto para as comissões, para os pareceres. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do decreto legislativo número 022 de 2014, de autoria do vereador Geraldo Pimenta. Artigo 1º. Fica o presidente da Câmara Municipal, Estado de Goiás, autorizado pelo plenário a conceder título de cidadão à seguinte personalidade: senhor Gesiel Simplício da Silva. Artigo 2º. O título será entregue ao homenageado em sessão solene a ser realizada na Câmara, com data a ser marcada pelo homenageado. Artigo 3º. O título poderá ser conferido em sessão diferente de conformidade com a agenda do mesmo. Artigo 4º. Fica instituída uma comissão formada por todos os vereadores para organizar a programação e convite para a sessão solene de entrega de título. Artigo 5º. O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Passo o decreto para a comissão, para os pareceres. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do decreto legislativo número 029 de 2014, de autoria do vereador Rodrigo Lima. Artigo 1º. Fica o presidente da Câmara autorizado a conceder título a seguinte personalidade: senhor Leandro Marcel Garcia Gomes, presidente da Agência Estadual de Turismo, a Goiás Turismo. Artigo 2º. O título será entregue ao homenageado em sessão solene a ser realizada na Câmara, com data a ser marcada pelo homenageado. Artigo 3º. O título poderá ser conferido em sessão diferente de conformidade com a agenda do mesmo. Artigo 4º. Fica instituída uma comissão formada por todos os vereadores para organizar a programação e convite para a sessão solene. Artigo 5º. O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Passo o decreto para as comissões, para os pareceres. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura dos requerimentos. Bom dia a todos. Requerimento número 030 de 2014, vereador Rodrigo Lima, que solicita a construção de praças de esporte no setor Mansões das Águas Quentes.
Requerimento número 031 de 2014, do gabinete do vereador Rodrigo Lima, que solicita melhorias no tráfego de veículos no cruzamento da Major Virto com a Alameda do Contorno. 030 de 2014, do vereador Marcos Primo, que solicita parceria para trazer para Caldas Novas o projeto Boa Visão. 031 de 2014, do vereador Marcos Primo, que solicita instalação de academia com equipamentos apropriados no casarão, unicamente para o grupo da melhor idade que ali frequentam. 037 de 2014, Geraldo Pimenta, que solicita a implantação de semáforo ou redutor de velocidade na rua Calino Veloso dos Santos. 021 de 2014, do vereador Cláudio Costa, que solicita a entrega de cheques reforma aos moradores da Vila Mutirão, instância Boa Vista. 031 de 2014, do vereador Saulo Inácio, que solicita a implantação de passarelas e semáforos temporizados em frente às escolas, centros urbanos e locais de grande circulação de pessoas em nosso município. 034 de 2014, do vereador Saulo Inácio, que solicita a implantação de um novo e moderno sistema de iluminação no setor Portal das Águas Quentes 2. 029 de 2014, vereador Anderson Nunes, que solicita a implantação de iluminação pública nas laterais e canteiros centrais das avenidas Antônio Augusto Bandeira, Caminho do Lago e JK, que cortam os setores Recanto das Águas, Recanto de Caldas e Caminho do Lago. 030 de 2014, vereador Anderson Nunes, que solicita a implantação de mão única na rua 13, no bairro Itaici 1. 029 de 2014, Zelinha do Sargento Arlindo, que solicita pavimentação asfáltica no setor Holiday. 037 de 2014, vereador Zelinha do Sargento Arlindo, que solicita a reforma geral da Escola Municipal Orlando Rodrigues da Cunha. 018 de 2014, vereador Arlindo Ceará, que solicita a implantação de quebra-molas ou sinalização na Avenida C, bairro Itanhangá 1. 019 de 2014, vereador Arlindo Ceará, que solicita a implantação de quebra-molas na rua 48, no bairro Itaguaí 2. 010 de 2014, vereador Otaviano da Cruz, que solicita a implantação de redutor de velocidade da Avenida C, no bairro Itanhangá 1. 031 de 2014, vereador Gilmar Engenheiro, que solicita a terraplanagem nas ruas do setor Portal das Águas Quentes. 032 de 2014, vereador Gilmar Engenheiro, que solicita implantação de uma lombada na rua Joaquim Firmino dos Reis. Esses são os requerimentos, senhor presidente. Requerimentos em discussão. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Arlindo Ceará. Esperei para ver se tinha uma discussão salutar, né, presidente? Mas como não tem, é importante a gente mencionar mais uma vez os inúmeros requerimentos colocados à disposição da Prefeitura para que atenda o clamor do povo. E me chama a atenção muito os requerimentos de iluminações modernas. Creio que ninguém ainda se atentou para o prejuízo aos cofres públicos da iluminação moderna colocada pela Prefeitura, que só para a empresa nacional elétrica, uma pequena empresa sediada em Aparecida de Goiânia, já foi mais de 6 milhões de reais. Só o ano passado, 6 milhões de reais, objeto, inclusive, de diligência no Tribunal de Contas do município. Essa empresa, registre-se, que quem viveu áreas da administração passada sabe que também era a mesma empresa que mantinha com a Prefeitura contratos inclusive duvidosos. E hoje está aqui em voga esses mesmos contratos, a Prefeitura gastando 6 milhões de reais em pequenas lâmpadas, chovendo no molhado, colocando onde já tem, inclusive. Então fica esse registro, o Tribunal de Contas está a par disso, o Ministério Público está a par disso, e mais uma vez a gente vê indícios claros de que a administração pública não está aplicando bem o dinheiro do povo, e indícios claros também de corrupção. E isso é uma coisa que a Câmara tem que ficar atenta. Os senhores vereadores, eu convido todos a fiscalizarem e olhar o que está acontecendo. Eu sei que muitos sabem de que eu estou falando, têm certeza do que está sendo falado, mas infelizmente não tem, às vezes lhe falta ou oportunidade ou mesmo até a coragem para verificar e ver e denunciar que realmente a corrupção está solta nesse governo. Requerimentos em votação. Requerimentos aprovados por todos os vereadores presentes.
Por que essa freada na pauta aí, excelência? Nada não? Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei complementar número 005 de 2014. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. É pela aprovação do mesmo. Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. O parecer também é pela aprovação. E o parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Urbanismo e Transportes também é pela aprovação do mesmo. É bom lembrar que esse projeto institui o novo Código de Posturas do município de Caldas Novas. Projeto em primeira discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Cílio Junqueira. Todos sabem aqui que nós promovemos uma audiência pública aqui para discutir esse projeto de grande relevância para o nosso município. Nós estamos no meio de comunicação divulgando essa audiência pública e a Associação Comercial e Industrial de Caldas Novas encaminhou para a CCJ na quinta-feira algumas emendas muito relevantes e interessantes que a SICAM ouviu aos comerciantes e, através disso, ela elaborou um documento. Eu estou explicando isso devido à importância do projeto e o tempo que eles não conseguiram encaminhar para a comissão essa documentação. Então, em virtude disso, eu estou pedindo vista desse projeto para a gente conseguir incluir essas emendas necessárias aqui a esse projeto. Presidente, só para dizer, o plenário é soberano, mesmo que haja divergência, mas o plenário decidindo, ele está acima, inclusive, do regimento. O plenário é soberano aí. Vereador, obedecendo o regimento, eu acho que já não caberia mais o pedido de vista. Qual o artigo que diz isso? Poderia ler para a gente, gentileza? Não, pela ordem, presidente. A interpretação do regimento interno não autoriza não oferecer vista, até porque fala de prazos para as comissões, inclusive havendo emenda que textualmente eu vou ler, 223. Os projetos de códigos serão protocolizados junto à diretoria administrativa, sessão de protocolo da Câmara Municipal, até às 14 horas do dia da sessão ordinária, sendo incluso na pauta da ordem do dia. Isso no protocolo. Lida sua emenda e, após encaminhados à Constituição, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ressaltando que o conteúdo do projeto ficará à disposição dos vereadores na Secretaria Administrativa. Aí vem, durante o prazo de 30 dias, poderão os vereadores encaminhar à comissão emendas a respeito. Emendas à comissão. Não se confunde com emendas ao plenário, que pode ter, inclusive, no dia da votação. Tem. A comissão terá mais 30 dias para examinar parecer o projeto e as emendas apontadas.
Decorrido o prazo ou antes desse decurso, se a comissão antecipar o seu parecer, entrará o processo para a pauta da ordem do dia da sessão imediata. Na primeira discussão, o projeto será discutido e votado por capítulo, salvo o requerimento de destaque aprovado pelo plenário. Data vênia, não há no regimento nenhuma proibição de elasticar essa votação, especialmente no pedido de vista, presidente. E o pedido de vista submetido ao plenário, o plenário é soberano, o plenário pode decidir, inclusive, por prorrogação de prazos, ainda que seja peremptórios aí. Então, submeto ao plenário o pedido de vista do vereador Cílio Junqueira. Então, aprovado, vereador. O senhor tem 15 dias. Questão de ordem, senhor presidente. Se houver tempo e a secretaria receber ainda, amanhã mesmo esse projeto volta com as emendas. Por mim eu não fazia assim, mas vocês acham que... Solicito ao segundo secretário que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 006 de 2014. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação do projeto de lei legislativo 06 de 2014, de autoria do vereador Cláudio Costa, institui o Dia Municipal da Água e das outras providências. Aprovação do mesmo da mesma maneira que se acha redigido. Assina o vereador Cílio Junqueira, presidente, Aline Ceará, relator. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Aprovação do mesmo da mesma maneira como se acha redigido. Assina o vereador Anderson Nunes, presidente, Marim Pires, relator. Comissão de Lazer, de Turismo, Esporte, Meio Ambiente, Educação, Cultura e Agricultura. Aprovação do mesmo da mesma maneira que se acha redigido. Assina o vereador Cílio Junqueira e Saulo Inácio. Esses são os pareceres, senhor presidente. Projeto em primeira discussão. Em primeira votação. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei complementar número 006 de 2014, de autoria do Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação do projeto de lei 006 de 2014, de autoria do Poder Executivo, equipar o vencimento do diretor executivo do PROCON e da outras providências. Aprovação do mesmo da mesma maneira como se acha redigido. Assina o vereador Cílio Junqueira, presidente, e o vereador Aline Ceará, relator. Esses são os pareceres, senhor presidente. Projeto em discussão, em primeira discussão. Em primeira votação, vereador o 20, presidente? Não. 006. Votação nominal. Vereador Arlindo Ceará. Item 15. Tá, é favorável, presidente. Vereador Cláudio Costa. Aprovação. Vereador Edinaldo da Saúde. Aprovação. Vereador Geraldo Pimenta. Aprovação. Vereador Gilmar Engenheiro. Aprovação. Vereador Marcos Primo. Aprovação. Vereador Marinho Pires. Aprovação. Vereador Marinho da Câmara. Aprovação. Vereador Otaviano da Cruz. Aprovação. Vereador Rodrigo Lima. Aprovação. Vereador Saulo Inácio. Aprovação. Vereador Cílio Junqueira. Aprovação. Vereador Tony Marcos. Aprovação. Vereador Anderson Nunes. Aprovação. Vereador Zé Lindo, Sargento Arlindo. Aprovação. Projeto aprovado em primeira votação por todos os vereadores presentes. Tudo tem... vice, eu vou contra, eu não vou a favor. Porque eu não... Sim, é o 034. O projeto de lei número 034 de 2014, de autoria do vereador Marinho da Câmara,
estava em vista, coloca o projeto em primeira discussão. Presidente, só uma dúvida aqui, até para a gente, com os dois autores, eu vou do autor do item 18 e o autor do item 19, respectivamente, Marim da Câmara e o Saulo Inácio, do Privé, porque me parece que a matéria trata da mesma coisa, né? Eu queria só que os autores assim, pudessem esclarecer, porque se for, a gente verificar essa possibilidade. Do vereador Marinho, fala aqui sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo em instituir o exame de saúde básico para os alunos da educação infantil e ensino fundamental da rede municipal. O projeto do vereador Saulo Inácio institui no âmbito do município de Calunão o projeto que torna obrigatório incluir no prontuário escolar dos alunos da rede municipal de ensino, no ato da matrícula, o laudo com diagnóstico médico oftalmologista, atestando a acuidade visual da criança iniciante na vida escolar. Então, pode ser que, de repente, um esteja dentro do outro, se o do vereador Marinho há essa previsão, se o do vereador Saulo complementa, para a gente poder verificar, porque se tiver uma previsão dentro do outro, aí competiriam os dois autores, então, chegar aí um acordo, reapresentar o projeto de autoria dos dois, né? E até porque do vereador Saulo Inácio ainda resta uma dúvida, deixar bem claro que essa obrigatoriedade do atestado médico é para o município custear, porque se deixar como exigência, aí vai passar a exigir, os pais aqui não têm condição nenhuma de pagar um exame médico, daqui a um pouco eles estarão aí exigindo. A rede municipal, nós sabemos que o prefeito esses dias, a Fundação Banco de Olhos doou para nós 100 exames, foi mais de 2.000 pessoas na praça, só não lincharam o prefeito lá, porque o Patrício acudiu, né? E ele ainda ficou bravo com o povo, mandou ir para o materno, então a situação está difícil. E aí eu queria ver com os autores, chegando um bom senso os dois, senão a gente vota sem problema, mas essas questões é importante restarem esclarecidas nesse momento. Presidente, só para tirar a dúvida, pede o primeiro ou o segundo secretário, por gentileza, para ler no meu projeto de lei quais são os exames, só para a gente tirar a dúvida, está na mão do senhor aí o projeto. Então, solicito que o segundo secretário faça a leitura do projeto de lei número 034. Não precisa ler o cabeçalho, presidente, só o conteúdo dos exames. 034. Projeto de lei número 034, vereador Marim da Câmara. Fica o Poder Executivo como formar e promover a melhoria do serviço público de saúde, obrigado a realizar um exame de saúde básico nos alunos de educação infantil e ensino fundamental da rede municipal de ensino nos primeiros dias do ano letivo. Para o cumprimento estabelecido no primeiro artigo desta lei, caberá ao Executivo, através da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação, viabilizar profissionais da área para a realização dos exames básicos. Artigo 3º. Elementos anormais e sedimentos, exame de urina. Elementos parasitológicos e de fezes, exame de fezes. Hemograma completo. Glicemia em jejum. Colesterol. Triglicérides. Exames odontológicos, exames oftalmológicos. O parágrafo 1º, o exame de saúde básico constará ainda dos demais exames profiláticos que se demonstrarem necessários e suplementares aos alunos, mediante o resultado obtido nos exames específicos nos incisos do artigo 3º dessa lei. Artigo 4º, fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênios e parcerias com instituições públicas e privadas, caso não consiga atender a demanda de todo alunado da rede municipal de ensino de Caldas Novas. Vereador Marim da Câmara. O conflito, presidente, é só o episódio legal ter acontecido, que a gente começa a entender, porque esse projeto meu já está em tramitação e foi pedido vista 2 vezes, você entendeu? Então é bom que a gente comece a entender também. Presidente, vamos votar os dois projetos, creio que não... Eu também acho que... Vamos votar os dois projetos. Eu creio que será vetado. O principal meu aqui é o seguinte... na verdade, esse projeto de lei, ele se trata do cuidado visual, né? A intenção que consta no nosso projeto é que, ao início de cada ano letivo, aconteça uma campanha nos postos, até mesmo nos postos de saúde, por conta do município, e aí sim essas crianças
passam ali pelos postos de saúde para que possa entrar na escola, talvez já utilizando óculos, que em muitos casos as crianças passam mal, dor de cabeça, e a gente não consegue, os professores, ninguém consegue identificar. Se o vereador Marinho da Câmara não se importar, eu queria deixar esse projeto realmente individual. Tá? Então vamos fazer a votação. Então, cadê o projeto Marinho? Então o projeto número 034 de 2014, do vereador Marinho da Câmara, está em primeira discussão. Em primeira votação. Projeto aprovado em primeira votação por todos os vereadores presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça leitura aos pareceres ao projeto de lei número 047 de 2014, de autoria do vereador Geraldo Pimenta. Senhor presidente, antes eu agradeço aqui o Dr. Carlos Vasconcelos pela presença e também o Bispo Lalá, que nos assiste pela internet. Muito obrigado ao Bispo Lalá. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação é pela aprovação do mesmo, da maneira como se acha redigido. Projeto em primeira discussão. Em primeira votação. Projeto aprovado em primeira votação por todos os vereadores presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 004 de 2014, de autoria do vereador Saulo Inácio. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação é pela aprovação do mesmo. O parecer da Comissão de Higiene, Saúde e Assistência Social também é pela aprovação do mesmo. E o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia é pela aprovação do mesmo, da maneira como se acha redigido. Projeto em primeira discussão. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Arlindo Ceará. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o autor, vereador Saulo Inácio, pela propositura e também, anteriormente, o vereador Marinho da Câmara, pela brilhante ideia de instituir. Esse é o sonho que todos nós, homens públicos, devemos ter no sentido de garantir o acesso à saúde, especialmente básica mesmo, lá no início, que é na infância, nos primeiros dias em que muitos alunos aí, às vezes, só é diagnosticado um problema de visual quando o professor percebe dificuldade no aprendizado, que encaminha para constatar que há realmente um problema de visão naquele sentido. Agora, entre o sonho e a realidade, nós temos um passo muito grande. Eu espero que o município receba com a mesma humildade, com o mesmo sentimento, esse projeto, porque hoje em Caldas Novas o que nós estamos vendo hoje é a famigerada fila da regulação maltratando o povo, acabando com a população que chega às 4 horas da manhã para marcar um exame médico. E ele marca o exame, quando ele faz, que chega a mostrar no médico, o médico olha na cara dele e fala: "Ih, tem que fazer de novo, que já passou, não presta mais não". Aí o cidadão volta desolado de novo e a doença vai avançando. Só tem um lugar hoje que funciona. O povo tem que aprender, sair da fila da regulação e ir para a internet, porque o prefeito agora está mantendo alguns funcionários pagos com dinheiro público, primeiro os fakes, para difamar os adversários. Segundo, funcionários que alguém reclama da saúde, eles vão lá rapidamente e traz, daqui um pouco a pessoa está elogiando. Então, se o povo da regulação entender, não vai para a fila da regulação, vai para a internet, nos sites, reclama do mau atendimento e a prefeitura atende. Então, a gente espera que ela coloque isso em prática e que não seja mais uma letra morta, seja uma letra de alguém sensível, de uma prefeitura milionária que arrecada 175 milhões de reais por ano e que consiga, pelo menos, investir na dignidade do povo, tirar esse povo da fila, tirar esse povo da margem dessa indignidade que o município tem colocado. E dolosamente, o prefeito faz sabendo do que está fazendo. Só no governo dele, 6 pessoas morreram por possível omissão e falha no atendimento médico. O povo está sendo humilhado, massacrado, e o prefeito soltando foguete, fazendo festa e viajando de helicóptero. Projeto em primeira votação. Projeto aprovado em primeira votação por todos os vereadores presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 008 de 2014, de autoria do vereador Saulo Inácio. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação é pela aprovação do mesmo. O parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia é pela aprovação do mesmo, da maneira como se acha redigido.
E o parecer da Comissão de Lazer e Turismo, Esporte e Meio Ambiente, Educação e Cultura e Agricultura é pela aprovação do mesmo. O parecer da Comissão de Higiene, Saúde e Assistência Social é pela aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Projeto em primeira discussão. Em primeira votação. Projeto aprovado em primeira votação por todos os vereadores presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 013 de 2014, de autoria do vereador Saulo Inácio. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação é pela aprovação. O parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia também é pela aprovação. E o parecer da Comissão de Higiene, Saúde e Assistência Social é pela aprovação do mesmo. Projeto em primeira discussão. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Arlindo Ceará. Mais uma vez, não quero nem trazer nenhum demérito à iniciativa do eminente vereador, até porque é um projeto importante. Mas eu gostaria, inclusive, que quem tem acompanhado de perto o drama dos funcionários da saúde é o vereador Claudinho, que sabe da verdadeira realidade dos profissionais de enfermagem hoje no município. Eu queria ver com o autor, porque se de repente aqui há uma previsão de que é o município que vai manter um profissional de enfermagem velório. Seria mais um sofrimento se não houver uma previsão de remuneração para esse funcionário que não está recebendo nem o que ele já tem direito lá, que é a insalubridade, a periculosidade. Muitos deles estão reclamando e cobrando que o município não paga. Então, se pudesse haver uma adequação, inclusive para fazer uma previsão que as empresas conveniadas, prestadores de serviço funerário, que devesse remunerar a hora do profissional de enfermagem, porque se deixar apenas a cargo do município, nós vamos ver pessoas recebendo mais como castigo, passar uma noite inteira, às vezes, no velório, para estar ali fazendo o que a lei se propõe. Então, se o autor permitir, ele mesmo poder dar uma analisada, pé de vista desse projeto, para a gente analisar e, tendo isso, também incluir as prestadoras de serviço responsáveis para cumprir com os honorários do profissional médico, do profissional de enfermagem, porque senão nós vamos correr o risco aí de estar criando ainda um castigo para aqueles que estão trabalhando, tão dedicados na área de saúde, tão esquecidos na forma salarial e, sobretudo, criar mais esse encargo para eles. Então, eu queria sugerir isso ao autor. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Saulo Inácio. Compreendo plenamente o pensamento do vereador Arlindo. Pode, inclusive, Arlindo, fazer uma emenda dentro desse projeto. Esse projeto é um projeto que eu vejo ele de suma importância quando a gente vai num velório, numa cerimônia fúnebre, e ali a gente vê pessoas desmaiando, passando mal, pelas dores da perca do ente querido, e muitas vezes o SAMU é acionado para ir até essas cerimônias fúnebres, prestar socorro. E nesse momento, o SAMU poderia estar prestando serviço com mais relevância, tá? A partir do momento que nós tivermos ali um agente de saúde. O agente de saúde dentro, o enfermeiro, o agente de saúde dentro do município, dentro dos velórios municipais, os custos seriam da Secretaria de Saúde. E dentro dos velórios particulares, aí sim seria particular por conta de cada funeral. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Cláudio Costa. Vou entrar na discussão e dar parabéns ao autor e já pedir licença a ele, porque eu quero pedir vistas do projeto para nós também discutir junto e nós já organizarmos esse projeto. Peço vistas do projeto, senhor presidente. Então, submeto ao plenário o pedido de vista ao projeto do vereador Cláudio Costa. Então, aprovado, vereador. O senhor tem 15 dias para analisar o projeto. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 020 de 2014, de autoria do vereador Arlindo Ceará. Dispõe sobre a denominação da sala de velório do cemitério Parque Memorial Jesus de Nazaré. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação é pela aprovação do mesmo. Projeto em primeira discussão. Senhor presidente, pedi aos pares aí, explicar que a gente está colocando o nome daquela sala de velório lá do cemitério Jesus de Nazaré, de uma pessoa que foi muito querida aqui na cidade, que é o Sebastião Vieira de Rezende, não é isso mesmo? Está aí? Sebastião Vieira de Rezende, fazendeiro de família pioneira dessa cidade, um homem que deixou um legado de muita humildade, de muito trabalho, uma família honrada, pessoas
muito bacanas e que têm contribuído muito com essa cidade. E a gente espera, claro, que eu gostaria de ter colocado o nome dele numa obra até não fosse assim tão que fosse palco e memória de sofrimentos como é uma sala de velório. Todavia, como não havia opção, preferimos fazer essa homenagem. Eu conto com o apoio dos nossos pares e, sobretudo, conto com o apoio do nosso arqui-inimigo, arqui-rival, meu debatedor preferido, líder do prefeito, para que consiga fazer com que o prefeito pinte lá naquela sala de velório o nome do seu Sebastião Vieira de Rezende, que eu tenho certeza que vai estar fazendo uma grande homenagem. Projeto em primeira votação. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 024 de 2014, de autoria do vereador Arlindo Ceará. Regulamenta direitos sociais das pessoas com doenças graves e dispõe sobre isenção do IPTU. Parecer da Comissão de Higiene, Saúde e Assistência Social é pela aprovação. O parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia também é pela aprovação do mesmo. E o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação é pela aprovação. Projeto em primeira discussão. Palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Arlindo Ceará. Senhor presidente, esse projeto também tem uma relevância social muito grande, porque nós sabemos que a isenção tributária já tem uma previsão no Código Tributário Nacional e na própria Constituição, mas cada município, dentro da sua competência, pode criar regras sociais para beneficiar pessoas acometidas com moléstias graves, como é o câncer, como é a AIDS e outras doenças. E por esse projeto prevê a isenção do tributo nesses casos em que a pessoa esteja em doença terminal, tendo apenas um imóvel e enquanto tiver essa convalescência, já que reclama um tratamento aprofundado, reclama muitos gastos, a Prefeitura também dá essa contribuição para essas pessoas. Então, eu gostaria de contar com o apoio dos colegas. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcos Primo. Bom dia, senhor presidente, demais vereadores e o público presente. Eu gostaria de parabenizar o colega Arlindo Ceará e até tirar uma dúvida, vereador. Se eu não me engano, tem um projeto também nacional de isenção de IPTU para aposentados com um único imóvel. Não sei se o vereador tem esse conhecimento. Não só nacional, mas o município também já tem. Nós regulamentamos a lei e isso hoje vai até 2 salários mínimos a renda, desde que tenha um único imóvel e que seja aposentado. Parabéns pelo seu projeto. Então, projeto em primeira votação. Projeto aprovado em primeira votação por todos os vereadores presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça as leituras dos pareceres ao projeto número 027 de 2014, de autoria do vereador Arlindo Ceará. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação é pela aprovação do mesmo. É bom lembrar que esse projeto dispõe sobre denominação da Unidade Básica de Saúde. Projeto em primeira discussão. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Arlindo Ceará. Mais uma vez, o esclarecimento aos nossos pares, que essa é uma homenagem justa a um homem que foi secretário desse município de saúde, um médico que aqui chegou em 1993, trazido pela Odebrecht, fez uma gama de amigos, era muito querido pela população, prestou relevantes serviços na área de saúde a esse município e que morreu no seu ofício, morreu na sala de cirurgia, fazendo o que mais sabia fazer, que era curar as pessoas. E deu um infarto fulminante, morreu. É o doutor Roberto Bismarck Costa Vanderlei, e eu queria pedir o apoio de todos e, mais uma vez, solicitar o meu arqui-inimigo, arqui-rival, debatedor, guerreiro, Gilmar Engenheiro, que peça ao prefeito que faça lá com letras douradas, bonitas, o nome do Roberto, até porque foi secretário dele. É uma homenagem interessante que o doutor Roberto Bismarck foi embora, nos deixou uma saudade muito grande. E aqui, além da ex-esposa Fatinha e também a atual esposa dele, a Leni, que era uma pessoa muito querida, a Lenita, deixou apenas o Robertinho. Então, eleitoralmente, não há lucro eleitoral nisso, mas há justiça em resgatar a memória de um grande homem. Como eu quero e gostaria muito de resgatar a memória do doutor Edir Pimenta Carneiro, a memória da doutora Lilá Abreu, que nos deixou recentemente, até mesmo era uma pessoa que seria uma opção
para esse posto de saúde, mas o Roberto faleceu anterior a ela, e a gente fazer essa homenagem. Nada melhor do que... Uma parte aí, senhor vereador. Sim, vereador, pois não. Só o doutor Edi está vivo ainda, né? Seria o doutor Jair. Jair Pimenta Carneiro. Ai, não, Deus me livre, matar o doutor Edi, Deus me livre. O Jair Pimenta Carneiro, pessoas muito queridas, e que a gente gostaria de resgatar essa memória. E nada melhor do que uma obra daquela que vai atender uma população, e a gente gostaria, então, que não ficasse apenas no papel. Tem muito projeto que a gente faz, dá nome a um homenageado, e a prefeitura acaba não colocando, às vezes por falta de recurso, por algum outro motivo. Mas, nesse caso, que cuide na hora da inauguração, que tenha ali o nome do Roberto Bismarck, que é uma homenagem justa, não só a um grande cidadão, mas um grande médico, um grande pai de família, um grande amigo de todos, e que deixou uma saudade muito grande. O seu corpo jaz lá em João Pessoa, na Paraíba, mas a sua memória está no meio de nós, e eu creio que deve ser reverenciada para lembrar a atuação de um grande cidadão, de um grande amigo, de um grande companheiro. A palavra, o vereador Otaviano da Cruz. Eu quero parabenizar também o autor, o vereador Arlindo Ceará, doutor Roberto Bismarck, fez um grande trabalho em Caldas Novas. Quando ele veio para Caldas Novas, ele veio pela Odebrecht e morou também no CDC. Mas eu quero destacar, senhor presidente e colegas vereador, eu passei por uma cirurgia muito grande, uma cirurgia de risco pelo doutor Roberto Bismarck. E, graças a Deus, fui muito feliz. Eu, naquela época, eu estava com problema de saúde e fui levado às pressas para o Hospital Nossa Senhora Aparecida. Ele, juntamente com seus colegas, uma equipe médica do Hospital Nossa Senhora Aparecida, fez uma cirurgia. E fico feliz, viu, vereador Arlindo Ceará, de ter realmente esse projeto seu ser aprovado. E quero também fazer junto ao prefeito, que faça realmente um trabalho, que coloque o nome dele, merecidamente. Parabéns. Projeto em primeira votação. Projeto aprovado em primeira votação por todos os vereadores presentes. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei, dos pareceres ao projeto de lei número 029 de 2014, de autoria do vereador Saulo Inácio. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei do Legislativo 029 de 2014, de autoria do vereador Saulo Inácio, denomina a Avenida Euclides de Castro, a Rua Araxá, no município de Caldas Novas. O parecer é a aprovação do mesmo da mesma forma como se acha redigido. Assina o vereador Cília Junqueira, presidente, Arlindo Ceará, relator, Cláudio Costa, membro. Esse é o parecer, senhor presidente. Projeto em primeira discussão. Em primeira votação. Projeto aprovado em primeira votação por todos os vereadores presentes. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 031 de 2014, de autoria do vereador Arlindo Ceará. Esses não são nominais, não? Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei do Legislativo 031 de 2014, de autoria do vereador Arlindo Ceará, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realizações de exames de mamografia, Papa Nicolau, próstata e peniscopia nos hospitais municipais de OBS trimestralmente. Aprovação do mês da mesma forma que se acha redigido, assina o vereador Cília Junqueira, presidente, Tony Marques, suplente, Cláudio Costa, membro. Parecer da Comissão de Higiene, Saúde e Assistência Social. Aprovação do mês da mesma forma que se acha redigido, assina o vereador Geraldo Pimenta, presidente, Cláudio Costa, relator, Zé do Sargento Arlindo, membro. Parecer da Comissão Financeira, Orçamento e Economia. Aprovação do mesmo, da mesma forma que se acha redigido, assina o vereador Anderson Nunes, presidente, Marinho Pires, relator. Esses são os pareceres, senhor presidente. Projeto em primeira discussão. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Arlindo Ceará. Senhor presidente, esse também é um projeto de um alcance social muito grande e de um significado extraordinário
para todas as mulheres, para todas as pessoas que precisam do Serviço Público de Saúde de Caldas Novas, que seria um calendário de obrigação daqueles exames preventivos que hoje tanto faz falta na maioria da população brasileira, que muitas vezes, por falta de um exame, não é diagnosticada uma doença grave e acaba tirando a vida de muitas pessoas. Nós queríamos pedir, no mesmo sentimento do projeto do vereador Saulo Inácio, que o município tenha a sensibilidade necessária para poder entender que esse projeto ele visa salvar vidas, à medida que institui exames importantes. Nós estamos vendo hoje uma polêmica muito grande no cenário nacional envolvendo a presidente Dilma Rousseff, e tenho certeza que ela perdeu muitos votos entre as mulheres porque ela diminuiu aquele prazo dos exames de mamografia pelo Sistema Único de Saúde. Ou seja, era um prazo de 6 meses, ela, através de um decreto, passou para 1 ano esse prazo aí dentro. O melhor deputado federal de Goiás, que precisa dar lição para muitos parlamentares, que é Ronaldo Caiado, presidente do DEM, já está preparando uma ação para entrar na justiça contra esse ato tirano do governo federal, da presidente Dilma Rousseff, esse golpe contra as mulheres, esse absurdo. E Caldas Novas, nós estamos aí pedindo ao município que possa instituir o exame de mamografia, Papa Nicolau, próstata, peniscopia nos hospitais municipais e na rede básica de saúde através de convênio. Até porque nós sabemos o seguinte, que o exame como peniscopia é pouco divulgado, mas o tanto de câncer de pênis que tem hoje, a dificuldade inteira. Então, os homens que estão naquela faixa, a própria próstata, muitos vão por medo ou por acesso à saúde, teriam uma grande oportunidade nas principais campanhas que essa lei vai autorizar o município a fazer. E com essa explicação eu peço o apoio dos colegas vereadores para esse projeto. Projeto em primeira votação. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 040 de 2014, de autoria do vereador Saulo Inácio. Declara de utilidade pública o Centro de Apoio à Ação Social. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação é pela aprovação. Projeto em primeira discussão. Em primeira votação. Projeto aprovado em primeira votação por todos os vereadores presentes. O projeto de lei número 010 de 2014 do Executivo Municipal já foi aprovado em primeira votação. Coloco o projeto em segunda e última discussão. Segunda e última votação. Vereador Arlindo Ceará. Projeto número 010 de 2014 do Executivo. Vereador Cláudio Costa. Aprovação. Vereador Edinaldo da Saúde. Aprovação. Vereador Geraldo Pimenta. Aprovação. Vereador Gilmar Engenheiro. Aprovação. Vereador Marcos Primo. Aprovação. Vereador Marinho Pires. Aprovação. Vereador Marinho da Câmara. Aprovação. Vereador Otaviano da Cruz. Aprovação. Vereador Rodrigo Lima. Rodrigo. Aprovação. Vereador Saulo Inácio. Vereador Cílio Junqueira. Aprovação. Vereador Tony Marques. Aprovação. Vereador Anderson Nunes. Aprovação. Vereadora Zelindo Sargento Arlindo. Aprovação. Projeto aprovado em segunda e última votação por todos os vereadores presentes. O projeto de lei número 025 de 2014, de autoria do vereador Geraldo Pimenta, já foi aprovado em primeira votação. Coloco o projeto em segunda e última discussão. Segunda e última votação. Projeto aprovado em segunda e última votação por todos os vereadores presentes. O projeto de lei número 032 de 2014, de autoria do vereador Geraldo Pimenta, já foi aprovado em primeira votação. Coloco o projeto em segunda e última discussão. Segunda e última votação. Projeto aprovado em segunda e última votação por todos os vereadores presentes. Não havendo mais matéria, convido a senhora Magda Nascimento para fazer o uso da tribuna livre. Assunto: meio ambiente. A senhora se dispõe de 10 minutos.
Para mim, quanto mais baixo. Liga para ela, liga lá. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia a todos. Meu nome é Magna Misurini. Eu sou presidente do PROAC, é uma ONG, e todos os nossos projetos também são voltados ao meio ambiente, como também nós temos o meio ambiente incluso numa das nossas áreas de abrangência. O PROAC é uma organização não governamental, irradiadora de educação, cultura e cidadania. Nós estamos na Semana do Meio Ambiente, muito se fala sobre sustentabilidade, mas pouco se faz, porque só se fala nessa época, né, e depois parece que as coisas vão caindo pelo esquecimento. E eu estou aqui para falar sobre urbanização urbana, sobre arborização urbana. Então, o que acontece? As pessoas falam assim, já vem mais uma pessoa falar sobre árvores, né, plantar árvores. Mas o Centro-Oeste nós temos que pensar que nós temos que ter árvores adequada ao Centro-Oeste, adequada à fauna do Centro-Oeste. Então, a arborização urbana, a urbanização modifica elementos naturais como solo, temperatura, umidade, nebulosidade, vento, chuva, flora e fauna, que são responsáveis pelas condições e conforto ambiental na qualidade do ar. Então, isso influencia muito ao microclima da cidade. Pode-se dizer assim, nós vivemos num local que o clima é tropical, mas quando nós saímos a pé pela rua, nós percebemos que é muito quente a cidade de Caldas Novas. E quando nós passamos embaixo de uma árvore, nós sentimos o quanto nos alivia o calor. 9% da nossa Mata Atlântica está sendo devastada anualmente. E o nosso vizinho aqui, Minas Gerais, ele está em primeiro lugar na destruição da Mata Atlântica. A proposta do nosso projeto é o seguinte, é fazer uma pesquisa nas casas, que para saber dos moradores o que eles pensam de plantar árvores nas calçadas, de plantar árvores nas praças, de plantar árvores nas avenidas. Esse projeto nós já fizemos ele em menor escala, e junto com a Unicaldas, que nos cedeu alguns dos alunos, e nós percebemos que realmente os moradores precisam, eles querem que sejam plantadas árvores. Houveram algumas reclamações quanto a algumas árvores que atraem morcegos, né? Mas nós temos que fazer esse estudo, não é só sair plantando árvores, pegar qualquer árvore num horto e sair plantando. Existe um estudo que nós podemos fazer para que seja plantada árvores que dão frutos e árvores que dão flores, mas que sejam adequadas à nossa fauna. Outra coisa também que as pessoas, que nós percebemos muito, foi sobre árvores nas praças. Reclamaram muito que há os bancos, mas não há árvores em torno dos bancos. Então, as pessoas não sentam nas praças porque não há uma comodidade. A sensação térmica é muito grande para ficar na praça sentado. Então, não há essa comodidade para as pessoas. Entende-se de arborização urbana, toda a cobertura vegetal de porte arbóreo existente nas cidades, e elas ocupam 3 espaços distintos. A área livre de uso público e coletivo, áreas particulares e áreas que acompanham o sistema viário. A arborização desempenha uma função insubstituível para a sustentabilidade do meio ambiente urbano. A presença da árvore é essencial para... Aí é onde nós temos que focar bem. Por que nós precisamos de árvores na cidade? Amenizar a temperatura, aumentando a umidade do ar. Então, quem caminha e quem tem bronquite sabe muito bem do que eu estou falando, sobre a umidade do ar. Reduzir a reflexão solar, que é minimizar a sensação da sensação térmica. Reduzir a poluição do ar, sonora e visual. Ela consegue pegar do ar todo o CO2 produzido por nós. Interceptar a água da chuva. Como nós temos muita nascente, nós temos que pensar nisso. Nós temos que plantar mais árvore para que nós tenhamos mais água nas nossas nascentes. E ainda serve de refúgio para a fauna remanescente da cidade. E sem contar que os pássaros, né, ele vai colaborar muito para a saúde quando se fala no mosquito.
Então, o pássaro, ele não só come fruta, o pássaro também se alimenta do mosquito, né, de animais que são predadores da natureza. Então, nós precisamos que a fauna e a flora estejam em comum acordo. Caldas Novas está crescendo. Aí eu pergunto, né, ela está sendo gerida de uma forma sustentável? Quem está ampliando a cidade, está pensando que a cidade está crescendo de forma sustentável? Então, esse é um dos pontos que nós temos que pensar. Com a pesquisa que nós já fizemos, ela foi feita e foi observada que há realmente um desconforto térmico muito grande nessa cidade. Então, nós temos que nos preocupar com as nascentes, com as árvores, com tudo que aqui já existia e que nós viemos aqui e destruímos tudo. Nós temos que pensar que nós somos invasores. Nós chegamos aqui e destruímos. Então, nós temos que pensar que os pássaros que estão aí, para eles continuarem aqui, nós temos que plantar árvores que sejam adequadas para que eles continuem vivendo aqui. Se nós trouxermos árvores de outro estado e plantarmos aqui, simplesmente a nossa fauna vai se extinguir. E não se trata de sair distribuindo árvores por aí, sem suporte técnico. A secretária de Meio Ambiente, ela já se ofereceu para, quando eu tiver com todo esse projeto pronto, entregar a ela toda a estatística para que ela faça, junto com esse levantamento, as árvores adequadas para que a gente possa plantar por toda a cidade, por todas as avenidas. Nós podemos pegar avenidas e colocar o nome de uma avenida como a avenida do pomar, né? Uma avenida das flores, e nela só se planta árvore frutífera, nela só se planta árvores que dão flores que embelezam a cidade. E, por fim, Caldas Novas ela é conhecida mundialmente pelas suas águas termais. E por que não se tornar um ícone de sustentabilidade? Por que Caldas Novas não pode se tornar uma cidade ecologicamente correta? Então, para isso, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que pensar hoje no crescimento da cidade. Se nós deixarmos para pensar daqui a 10 anos, todos esses bairros que estão por aí já crescendo, sendo urbanizados, sendo asfaltados, vai ser feito de forma não sustentável. Então, essa semana, como é a Semana do Meio Ambiente, nós convidamos a nossa ONG vai convidar todos aqueles que estão interessados em fazer parte do Fórum Ambiental. Nós vamos marcar um fórum ambiental, vamos colocar à disposição de todos que botem em prática tudo aquilo que eles já fazem, para que a gente redija um documento e traga para a Câmara, leve à Secretaria e se crie uma lei ambiental que não se pode cortar árvores. E o que pode se fazer? Mexer no bolso do cidadão. O cidadão que cortar uma árvore, ele vai ter que pagar imposto sobre isso. Ele vai ter que pagar, porque se tornando lei, tudo aquilo que é lei, ela tem que ser cumprida. E para que as nossas árvores sejam preservadas, a nossa fauna e a nossa flora seja preservada, nós precisamos criar lei. Essa casa precisa criar lei, e com esse fórum nós vamos juntar todos aqueles interessados e vamos trazer uma carta para essa casa, e esperamos que vocês sejam sensibilizados ao ponto de criar uma lei ambiental que proteja as árvores de Caldas Novas. Muito obrigada. Aguarde. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Arlindo Ceará. Presidente, só parabenizar pela brilhante explanação, dizer que realmente a senhora fez uma leitura verdadeira desse município, é um município que investiu no crescimento a qualquer custo, em uma época em que o Brasil também cresceu a qualquer custo, mas precisava abrir estradas, fazer hidrelétricas, fomentar o progresso, e Caldas Novas viveu agora, recente também, esse crescimento a qualquer custo, e sacrificou mananciais, áreas verdes, boas áreas desse município. E esse olhar aguçado da senhora, que chegando aí já percebe isso, vê, e começa esse trabalho de orientação, de debate de temas ambientais tão importante, porque muitas vezes o cidadão debate o meio ambiente, mas por etapa, ele esquece que o meio ambiente é um todo, é o conjunto.
E o principal conjunto desse meio ambiente é a árvore, é ela que regenera o ar, é ela que tira as impurezas, é ela que dá a vida. Nós sabemos que enquanto nós respiramos oxigênio e inspiramos gás carbônico, ela faz o contrário, ela inspira o gás carbônico ela inspira o gás carbônico e respira o oxigênio que alimenta, que é o que mantém os seres vivos. Então eu queria parabenizá-la por esse debate, dizer que é muito apropriado, muito oportuno, extremamente amadurecido, contar com o nosso apoio, nosso gabinete está à disposição, faça dele a sua casa, se precisar de algum trabalho, o que precisar, a sua organização tem no nosso gabinete o apoio, como se fosse a extensão do seu escritório, a extensão da sua casa. E pedir licença aos demais colegas, eu tenho um compromisso agora, 11 horas, e preciso me retirar da sessão. Obrigado e parabéns. Muito obrigado. Vai lá, senhor presidente. Da Magna, por favor. Com a palavra, vereador Cílio Junqueira. Parabenizar a Magna pelo seu trabalho essa causa tão importante para as nossas vidas, né, futuras, nossas vidas futuras também, e que às vezes o poder público, de uma maneira geral, não dá muita atenção para o meio ambiente. Isso. É dois assuntos que às vezes o poder público não dá muita atenção, o meio ambiente e a defesa do consumidor, e aonde as pessoas sofrem muito. São dois assuntos distintos, mas que a gente vê que às vezes não é tratado com bastante seriedade como deveria ser. Eu, como filho de Caldas Novas, nasci nessa cidade há 50 anos, eu tive a infância toda aqui, eu me lembro como a Coronel Bento Godoy, a Pedro Branco de Souza, a Praça Mestre Orlando, a Orosimo Correia Neto, essas ruas do centro da cidade, eu não sei que você ainda está há pouco tempo em Caldas Novas. 2 anos. Você não teve o privilégio de ver essas ruas arborizadas. Toda casa tinha no mínimo 2 árvores na sua porta. Então, era agradável ao anoitecer, você vê aquele cheiro das árvores, o cheiro das flores daquelas árvores, ainda estão guardados na minha memória até hoje. E devido ao crescimento da cidade, a esse capitalismo selvagem que reina no nosso país, as árvores foram retiradas porque atrapalhava a fachada dos comércios. E na Bento de Godoy, você vai ver hoje, não tem nenhuma árvore mais. E nenhuma das ruas da nossa cidade. Então, tem que ter assim mesmo agora, como você falou, a interferência firme, forte do poder público, através de leis que mexem no bolso das pessoas. Isso. É incrível como é que você tem que multar a pessoa para ela cuidar da sua própria vida. Infelizmente, a nossa cultura é essa. Você tem que multar o cidadão pelo usar capacete para salvar a vida dele. Tem que multar o cidadão para plantar uma árvore para gerar oxigênio para a vida dele. Mas, infelizmente, é essa a cultura nossa, e devagarzinho está mudando. Tem bastante pessoas que ainda estão trabalhando nesse sentido, e pessoas como você, assim, enchem-nos de orgulho de vir para a cidade, há 2 anos que está aqui e já está preocupado com a cidade. Isso é muito importante e pode contar com o apoio, eu tenho certeza, de dos vereadores dessa Casa de Leis. E o meu gabinete também está à sua disposição. Eu tive um filho com 19 anos de idade, foi secretário municipal do meio ambiente dessa cidade, e plantou uma sementinha hoje, naquela época, que hoje a Secretaria do Meio Ambiente hoje é respeitada, tem mais poder do que tinha antes, começou lá atrás. E a gente vê muita coisa errada ainda em Caldas Novas em relação ao meio ambiente. Por exemplo, o aterro sanitário, que antes era lixão, virou aterro sanitário e agora virou lixão de novo, porque está descuidado. Fiz uma visita outro dia lá, e aqui lá está assim, tem encostado as traças. Então, o poder público tem que entrar nessa luta e pode contar com a gente, viu? Obrigado pela sua participação. Eu gostaria de contar com o seu filho no nosso fórum, para ele, se ele puder acrescentar. Bom? Sim, ele não mora mais em Caldas Novas, mas ele pode passar ideias para você, com certeza. Ótimo, obrigada. A palavra é do Rodrigo Lima. Magda. Senhor presidente, demais pares, público presente, gostaria, antes de mais nada, de parabenizar a senhora pela iniciativa de vir ao Poder Legislativo e convidar, né, os vereadores para que possam também utilizar da sua oportunidade como legislador de fazer leis que, de forma contundente, evite esta, né, poda, né, de forma criminosa que acontece, né, lamentavelmente, em nosso município. Nós sabemos
bem, na verdade, que houve uma diminuição muito grande do volume de corte de árvores dentro da atual administração, mas ela ainda acontece. Na administração passada, nós tínhamos, lamentavelmente, a indústria da lenha, e ela é verdade, foi inclusive denunciada em meu programa de televisão por um funcionário da Prefeitura Municipal de Caldas Novas, o corte criminoso que a administração passava para vender lenha, e eles faziam, né, alguns comandantes destas secretarias, não os funcionários não participavam, mas os comandantes desta secretaria, um rateio dessa verba entre eles, e quem paga o pato é o cidadão de bem, é o eleitor, é o homem trabalhador, é o pai de família, somos nós que estamos a cada dia mais preocupados em buscar um ar de melhor qualidade, uma temperatura mais amena e uma melhor qualidade de vida. Eu acho que a senhora, né, realmente nos deixa muito felizes, e a palavra do Cílio, né, soou muito bem, nos emociona, inclusive, com a sua vinda aqui. Eu acho que nós temos que fazer leis que endureçam o corte de árvore do nosso município e que estas leis possam também promover a obrigatoriedade da compensação. Se corta uma árvore na região central da cidade, que nesta mesma região possa ser, por parte da Prefeitura Municipal, plantar mais 4, 5 ou 10 árvores, para que nós possamos ter, né, consequentemente, no futuro, um ambiente melhor, né, para podermos viver. O vereador Anderson Nunes é muito preocupado com essa questão ambiental, nós temos sempre conversado sobre isso, ele já pediu, inclusive, um estudo para que a gente possa trazer para cá uma lei. Eu tenho algumas sugestões que quero oferecer também nesta lei que o vereador Anderson já disse que pretende propor justamente sobre esse corte. Gostaria que a senhora depois também trouxesse sugestões, que pudesse debater isso, né, com outras pessoas, e quem sabe nós não fazermos aqui, através do Poder Legislativo, aqui uma audiência pública para debater esse assunto, trazer subsídios fortíssimos para a implementação de uma lei que realmente traga a solução para esse problema. Meu parabéns, nosso reconhecimento, e conte sempre com o nosso apoio. Palavra, presidente. Palavra, vereadora Zelina, sargento Arlindo. Quero cumprimentar você, Magna. Eu conheço você e sei da sua preocupação, inclusive você já esteve no meu gabinete. E, assim, Caldas Novas realmente ela tem que ser olhada com carinho na questão ambiental, na questão, como você mesma disse, não é sair plantando árvore, tem que haver um estudo, tem raízes que crescem, que derrubam muro. Então, cada área, cada local tem que ter um estudo adequado. E eu sei que você é super preocupada, que você tem um maior interesse, que você está correndo atrás, e quero dizer para você que que a Câmara é parceira, que nós estamos de portas abertas, qualquer coisa que você precisar. Você sabe que nós não temos verbas específicas para tratar, mas nós temos parcerias, né? Se cada um colaborar um pouquinho, nós podemos fazer uma cidade melhor, um mundo melhor para o futuro, porque se nós não nos preocuparmos agora, daqui a pouco será tarde demais. Já estamos aí vendo faltando água, que é um bem essencial para a vida, né? E se não preocupar e realmente tratar esse assunto com delicadeza e com vontade mesmo, nós teremos um mundo muito difícil para os nossos filhos, para os nossos netos, para o futuro da cidade. E parabenizo você, Magna, porque é uma pessoa que realmente está preocupada e está correndo atrás. Parabéns, estou à sua disposição para qualquer coisa que você precisar. Meu gabinete está aberto. Eu sei que aqui todos os vereadores se preocupam também com esse fator. Então, parabéns e continuem batalhando, porque não é fácil. Eu sei que as portas nem sempre estão abertas. Às vezes você encontra vários obstáculos pela frente, mas você está no caminho certo. Parabéns e estou à disposição de você.
Com a palavra, vereador Anderson Nunes. Quero parabenizar a Magna mais uma vez, parceira nossa aí já em alguns eventos, como o Tirão do Lago. Sempre temos trocado algumas ideias, questão ambiental. Magda, eu acabei de falar agora há pouco com o nosso departamento jurídico da prefeitura. Eu já vou te adiantar aqui já que arruma toda a documentação que você tem e me entregue, que eu vou fazer um convênio com a PROAC, com o município de Caldas Novas, para a gente regularizar aquela pesquisa de campo que você quer fazer, tá? Muito obrigado aí pela palestra. Magda, muito obrigado pela presença. Viu? Parabéns pelo seu esforço. E pode contar com a Câmara aí naquilo que for do alcance dos vereadores aqui. Eles vão estar todos de mãos dadas, viu? Então, temos 2 vereadores inscritos para usar a tribuna. Vereador Gilmar e o vereador Cílio Junqueira. O primeiro vereador é o vereador... Eu gostaria de abrir mão do uso da tribuna, mesmo porque nós temos uma reunião agora, lá marquei com os vereadores para a gente ir até o promotor, e já está quase na hora, então queria pedir também para a gente nos retirarmos, né, para estarmos participando dessa reunião. Presidente, eu também retiro o meu nome da tribuna na sessão de hoje. Obrigado. Então, não havendo mais matéria, declaro encerrada a presente sessão e convido os senhores vereadores para a próxima sessão ser realizada amanhã às 9 horas da manhã.